Fala galera, beleza? Vamos resolver junto essa questão aqui do Enem de 2017, em que fala o seguinte: fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível se queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado na figura abaixo seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Então aqui a gente tem o circuito, a gente tem aqui o circuito, aqui o fusível. Pergunta: qual é o máximo valor da tensão 1 para que o fusível não se queime? Então o que eu tenho que observar primeiramente nessa questão aqui? Vamos lá. Primeiramente eu sei que aqui está o fusível, beleza? Então vamos lá. A única informação que eu sei sobre a questão é essa daqui, ó, que é 500 miliamperes o valor da corrente elétrica que passa. Então, se o fusível está aqui, eu sei que por aqui passa essa corrente de 500 miliamperes. Então, se aqui eu sei que o circuito, esse fusível dentro do circuito está em série com esse resistor de 120 ohms, então eu sei que aqui também a corrente é de 500 miliamperes. E aí o que acontece? Vindo para cá, né, antes da gente visualizar essa corrente apenas passando por aqui, eu consigo observar que houve aqui uma divisão. Parte da corrente veio para cima, parte da corrente veio aqui para o fusível, parte da corrente veio aqui para baixo. Beleza? E aí o que eu gostaria de observar aqui com vocês é que é o seguinte: quando a gente está falando de circuito em paralelo, né, toda essa parte aqui que estou pintando de azul, toda essa parte que eu estou pintando de azul e toda essa parte aqui que eu estou pintando de verde, toda essa parte aqui de verde e de azul, elas estão em paralelo. E o que significa o fato do azul e o paralelo, o azul e o verde estarem em paralelo? Significa que a tensão ali no primeiro, deixa eu só aqui utilizar uma coloração melhor. Então significa que a voltagem aqui, ou a DDP, tensão elétrica, na parte de cima, que eu vou chamar de trecho A, é exatamente igual à tensão no trecho B. E aí é o seguinte: se essas tensões são exatamente iguais, e é justamente isso que a questão está pedindo para eu calcular, a tensão daqui do circuito não é a tensão sobre o fusível, é a tensão do circuito, essa parte aqui não importa para mim. Wallace, não entendi. Vamos lá. Se essa parte toda, a tensão é exatamente igual a só essa parte verde, se eu sei que essas tensões são iguais, eu preciso calcular a tensão 1, eu não preciso calcular todo o resistor, todo o circuito de resistores. Eu posso calcular apenas parte. Você consegue entender isso? Isso vai facilitar a nossa questão. Por quê? Na hora de eu fazer a minha conta aqui, eu tenho aqui o gerador, e aí aqui, ó, na hora da gente fazer a nossa conta, eu vou usar somente um circuito dessa forma aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, apagar. Se bem que eu não estou apagando a imagem, não, só estou apagando aqui o que eu anotei, ou seja, toda essa parte aqui eu posso desconsiderar. E aí, observando, o que eu tenho? Eu tenho um resistor aqui com outro em paralelo, e a soma desses dois aqui em paralelo vai me dar uma soma aqui com esse em série. Então, se você não estiver conseguindo compreender, vamos lá. A associação nova ficaria assim: esses dois estão em paralelo, então haverá uma divisão. Aqui eu tenho resistor de 60, aqui em cima eu tenho resistor de 120, em série com aquele fusível, e aí os dois depois se encontram, que é essa bolinha aqui, né? E aí aqui eu vou ter, né, novamente, eu estou fazendo esse vídeo todo à toa, porque eu estou escrevendo tudo por cima da minha imagem. Então até aqui aparentemente estava de boa, né? Então vamos lá, depois eu corto. Só usar. Então como é que iria ficar esse novo circuito aqui, né? Ficaria o seguinte: aqui é o gerador, aqui é onde tem divisão, o resistor de baixo e o resistor de cima
na qual está ligado com o fusível. A gente finaliza então aqui aquele trecho em paralelo com em série depois, e aí a gente fecha aqui o circuito. Quais são os valores das resistências? Aqui é o fusível, aqui é 120, aqui é 60, deixa 40 aqui no final. Então esse daqui é 40 ohms e aqui eu quero 1. Sabendo que a corrente que passa pelo fusível é 500 mA, então aqui eu tenho 0,5 amperes. Beleza? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, quando tenho medição de corrente em algum lugar, quero calcular corrente elétrica total, alguma coisa assim, o primeiro passo geralmente é a resistência equivalente. Então eu vou calcular primeiramente a resistência equivalente aqui desses 3 resistores. Então esses dois aqui estão em paralelo. Cálculo de resistência em paralelo é o produto pela soma. Então eu vou pegar o valor desses dois resistores aqui e vou multiplicar os dois e dividir pela soma deles dois. Então isso daqui é 120, esse R2 é 60. Vou deixar assim, não vou fazer essa multiplicação. R1 mais R2 é 120 mais 60, que vai dar 180. Corto 0 com 0. E aí vai ficar de que forma? Eu posso simplificar aqui agora esse 6 com esse 18. Vai dar o quê? Corto 6, o 18 sobra 3, né? 3 vezes 6 dá 18. E aqui agora, 120 dividido por 30 vai dar 40. Ou seja, eu transformei esses dois em uma resistência de 40 ohms. Suave. Então agora eu sei que esse resistor de 40 ohms transformado desses dois aqui está em série com esse de 40. E aí, para calcular a resistência equivalente total deles, desse circuito aqui, eu vou pegar esse 40 aqui que eu obtive, somar com esse 40 aqui, e isso tem que me dar um resultado de 80 ohms. E aí agora, para a gente calcular o valor da voltagem U, eu aplico a lei de Ohm. Só que a gente tem um pequeno problema. A resistência equivalente eu já sei que é o 80, mas aí eu preciso saber qual é o valor da corrente elétrica. Se você estiver pensando que a corrente elétrica é 0,5 amperes, a gente tem um pequeno problema, porque 0,5 amperes é a corrente que passa em um trecho de um circuito em paralelo. Ou seja, é a corrente após a divisão, eu preciso da corrente total. Qual é a corrente total? E aí, só vou subir aqui mais um pouquinho para você observar o seguinte. Quando a gente tem aquela divisão, resistor para cima e resistor para baixo, eu tenho aqui uma corrente que entra, que é o que eu vou chamar de I total. Para cá é 0,5 e para cá eu não sei quanto que vale. E aí, sabendo que no trecho de cima a voltagem é igual embaixo, porque eles estão em paralelo, o resistor de cima está em paralelo com o resistor de baixo, sabendo que essa voltagem é igual, eu posso fazer a seguinte relação. R1, que é a resistência de cima, vezes a corrente que passa sobre ela, I1, igual a R2, que é a resistência de baixo, vezes a corrente que passa embaixo, que é I2. Então, fazendo essa relação aqui, o que eu tenho? R1, ele é o quê? R1 é a resistência de cima, que é 120. R1 é a corrente de cima, que é 0,5. R2, deixa eu adicionar mais uma página aqui, que aí eu consigo escrever isso um pouco maior. Então vamos lá, R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Aí o R1 é o 120 lá em cima, vezes a corrente que passa sobre ele, que é 0,5. R2 aqui é o 60 vezes a corrente 2, que é o que eu quero calcular. Uma coisa que eu posso dizer para não precisar ter que fazer essa conta aqui. Se a resistência é metade, a corrente é o dobro, beleza? Se aqui, ó, 120 e 60, aqui é o dobro, aqui é metade, aqui tem que ser o dobro desse 0,5 aqui. E é justamente isso que a gente vai observar. Ó, 120 vezes 0,5 sobre o 60 é igual ao I2, que é igual a 1 ampere. Então, ó, I total é o que entra, 0,5 e 1 ampere é o que sai. Então, a I total é 1 mais 0,5, e total é 1,5 amperes. E aí, o que eu faço agora? Agora sim eu aplico na lei de Ohm. E aí, na lei de Ohm, né, para a gente destacar, U é igual a R vezes I. R é o 80 ohms que a gente já havia calculado,
e a corrente total é esse 1,5 que a gente acabou de obter. 80 vezes 1,5, não, 80 vezes 1, 80, metade de 80, 40, 80 mais 40, 120 volts. Voltando lá na questão, letra D é o nosso gabarito dessa questão do Enem. Curtiu? Me segue aí, vai me ajudar bastante e até a próxima, pessoal.